força? Será que nós temos força? Não. A nossa força vem de Deus. Escudo. Escudo quer dizer que Deus é a nossa proteção. Nele, o nosso coração precisa confiar. Sabe, tinha um menininho que ele estava empurrando o armário dentro do seu quarto. Aí o pai dele chega na porta e diz assim: o que você está fazendo, meu filho? Estou empurrando esse armário, mas está pesado. Mas por que você está empurrando esse armário? O meu carrinho caiu lá embaixo e eu não estou conseguindo. E o pai dele virou: força! Estou tentando, pai. Mais força! Estou tentando. E o pai dele falou assim: você está usando toda a força que você tem? Tô sim, pai. Não está, não. Você ainda não me pediu para eu te ajudar. E o menininho falou assim: é verdade. Você me ajuda, pai? E o pai ajudou. Os dois empurraram e ele pegou o seu carrinho que tinha caído atrás do armário. Viu? Nós não temos força sozinhos. Nós temos forças em Deus. Vamos chamar nossa história? Vamos? História. Cadê a história? Vamos de novo? Você me ajuda? História. Ela chegou. Essa história ela é muito linda. E quase todo mundo, eu acho que todo mundo conhece essa história. Não é verdade? Quem aqui é corajoso? Será? Eu vou acreditar em que você tem coragem. Eu vou contar para vocês de um menino, de um jovem rapaz, que era pequeno, mas era corajoso. O nome dele era Davi. E Davi amava tocar sua harpa. Ele amava cantar hinos de louvores ao Senhor. Quem é que gosta de louvar ao Senhor? Eu amo louvar ao Senhor. O nosso coração se enche de alegria e paz. Davi era assim, alegre e feliz, porque o seu coração era adorador. E sabe, crianças, a adoração atrai a atenção de Deus, chama a atenção de Deus. Imagino que Davi até tocava sua harpa, sabe para quê? Para deixar também as suas ovelhinhas quietinhas. Davi era pastor de ovelhas. E ovelha dá um trabalho. Olha, imagino que Davi era bem paciente com elas, porque dá um trabalho. Davi, ele tinha 7 irmãos. Ele era o caçula. Um dia, o seu pai Jessé chamou ele e falou assim para ele, lá no acampamento de Israel, levar alguns alimentos para os seus 3 irmãos mais velhos. Levar alimentos para eles, e também o seu pai queria saber notícias dos irmãos, porque há muito tempo já não via eles. Sabe, os 3 irmãos de Davi mais velho eram soldados, eram guerreiros do exército do Deus de Israel, o exército do rei Saul. E Davi aprontou tudo o que ele precisava e ele acordou bem cedinho, pegou a sua bagagem e foi para o acampamento para entregar aquilo que seu pai havia mandado ele fazer. E Davi foi. Chegando lá, Davi viu que as tropas de Israel estavam saindo para a batalha. Então, Davi deixou o que ele havia trazido com um dos guardas e foi
para ver a batalha. Tinha um gigante filisteu que ele tinha quase 3 metros de altura. E o povo filisteu armaram para batalhar com o povo de Israel. E a Bíblia diz que um lado estavam os filisteus, do outro lado estava o povo de Israel. E no meio deles havia um vale. Então, Golias chegava em frente ao exército do povo de Israel e falava assim: tem um homem para lutar comigo. Se ele lutar comigo e me vencer, seremos teus servos. Mas se eu vencer, vocês serão os nossos servos. O rei Saul e todo o exército ficaram com medo. Mas não foi só um dia não, crianças. A Bíblia diz que foram 40 dias afrontando o povo de Israel. Já imaginou? O medo todos os dias, com 40 dias. Então, mais um dia, Golias chega. Eles chegavam de manhã e de tarde. E nesse dia, mais uma vez, Golias fala assim: hoje eu afronto o rei de Israel. Dê-me um homem para lutar comigo. Davi escutou o gigante Golias afrontando o exército de Israel. Então, Davi falou assim: quem é esse filisteus incircunciso para afrontar o exército Deus vivo? Os soldados escutou Davi falando essas palavras. E aí, eles correram, foram lá para falar com o rei Saul. Então, o rei Saul mandou chamar Davi. E aí, Davi virou para ele e falou assim: eu lutarei contra esse filisteu. O rei Saul falou assim: mas meu jovem, você ainda é moço, você ainda não é um guerreiro. E aquele homem é guerreiro desde a sua mocidade. Eu lutarei. Eu apacento as ovelhas do meu pai. E apacentando as ovelhas do meu pai, eu já matei um urso e um leão. Esse filisteu será como um deles. O Senhor me livrou das garras de um urso e de um leão. E Deus vai me livrar das mãos deste filisteu. Como assim? Como é que pode? Olha o tamanho de Davi. Olha o tamanho de Golias. Olha a mão de Golias, de Davi. Olha a mão de Golias. Olha o pé de Davi. Olha o pé de Golias. As suas espadas. Sua lança. Davi, o seu cajado de madeira e uma funda na mão. Então o rei virou para ele e falou assim: que o Senhor te abençoe. Mas aí o rei Saul deu para Davi a sua armadura, uma espada. E aí colocaram no Davi aquela armadura, uma espada, e ele não conseguia nem andar direito, estava muito pesada. E aí Davi falou assim: eu não consigo me mexer com isso. Aí tirou aquela armadura, desprezou aquela espada pesada. E aí ele virou e falou assim: eu tenho o que eu preciso. O cajado e sua funda.
pegou 5 pedrinhas do ribeiro e foi em direção ao gigante Golias. Quando o gigante Golias viu Davi se aproximando, a Bíblia diz que o Golias o desprezou. Ele virou e falou assim: sou algum cachorro para que você venha comigo contra esses paus? Pode vir, eu o matarei. E Davi virou e falou para ele assim: você vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Os exércitos, Deus vivo, hoje mesmo, Ele entregará vocês nas nossas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e todo o povo saberás que existe Deus em Israel. Então, o gigante começou a ir para o lado de Davi. E Davi pegou na sua mão a sua funda, uma pedrinha, colocou na funda e girou. Girou. E girou. E girou e pá! O gigante Golias caiu, porque a pedrinha, pá, foi na testa daquele gigante. E ele caiu no chão. Davi correu, pegou a espada de Golias e o cortou a cabeça, matando o grande Golias. Quando o exército filisteu viram que seu grande herói havia morrido, racharam fora, saíram correndo de medo. Crianças, que legal! Davi tinha forças físicas para lutar com esse gigante? Nenhuma. A força vinha de quem? De Deus. A força que Davi tinha era a força de Deus. Davi não tinha nenhuma espada nas suas mãos. Simplesmente a funda e uma pedrinha. Matou o gigante filisteu. Sabe, crianças, depois de um bom tempo, Davi foi um grande guerreiro. E depois de alguns anos também, Davi se tornou rei de Israel. Davi escreveu vários salmos de louvores ao Senhor. Está aqui na Bíblia. E sabe, crianças, Davi era pecador, assim como eu, assim como você. E o que é pecado? Pecado é falar, fazer e pensar coisas erradas. E a Bíblia diz que tudo isso é pecado. Desobedecer, falar palavrão, falar mal das pessoas, mentir. Tudo isso desagrada a Deus e nos afasta de Deus. Sabe, crianças? Davi, o rei de Israel, os profetas no Velho Testamento anunciaram que Jesus Cristo viria na descendência do rei Davi. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é filho de Davi. E Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Deus enviou seu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Sabe, criança, a cruz não era para Jesus. A cruz pertencia a mim e a você. Mas Deus é maravilhoso. Jesus se entregou na cruz do Calvário. Mas ele não ficou morto. Não. Aquela cruz não deteve Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo para a glória de Deus Pai. E um dia, ele prometeu que ele vai voltar. Sim, ele vai voltar, vindo sobre as nuvens com poder e glória. E vai ser muito bom,
poder chamá-lo de meu Salvador, meu amigo. Deus abençoe o seu coração.